Eu costumo dizer que o consultor de negócios, o consultor, mentor, conselheiro de negócios, ele é um destruidor de sonhos. Ele dá choques de realidade. Sim. Então eu tenho que destruir o seu sonho para ajudar você a criar um projeto. Qual é o nível de produtividade do seu colaborador? Você tem uma adega dentro do seu negócio. Você gastou literalmente milhões nessa adega. Tem vinho de 100, 200 mil reais. Você tem um espaço para o seu colaborador comer? Você tem, assim, qual foi a última vez que você deu treinamento para o colaborador? Eu não estou defendendo o seu colaborador porque eu estou do lado dele. Não existe um lado. Está todo mundo jogando junto, é o mesmo time. Mas você não pode esperar que um colaborador, um ser humano, trate bem alguém se ele não é bem tratado. Então, o colaborador, ele é mais importante que o cliente. Está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor. Venda Sim, esse é o seu podcast para você que também está interessado em desmistificar o processo de vendas, porque eu acredito que esse é o seu podcast. E hoje a gente traz um convidado para falar de um assunto, de um segmento muito especial que eu sei que muita gente acha que não precisa vender. É só você fazer uma comidinha bem feita, um temperinho legal e que se vende sozinho. Não é bem assim e a gente vai conversar sobre isso também com o nosso convidado de hoje, Jonatas Mascarenhas. Seja bem-vindo aqui ao Venda Sim, Jonatas. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Jonatas, esse é o seu nome de guerra mesmo, Jonatas Mascarenhas. Sim. Conhecido como... John. John. Para facilitar a vida. Já deu uma internacionalizada, já ficou mais gourmet. Sim. Fala um pouquinho de você, John, o que você faz, porque eu sei que é um currículo bem extenso aí, né? Se apresenta. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu trabalho com consultoria, mentoria para crescimento de restaurantes. Olha que legal. Eu atuo na área de gastronomia faz 30 anos. Comecei no operacional, tive os meus negócios de gastronomia. Eu sou formado em hotelaria, fiz diversas pós-graduações, pensando sempre em me capacitar para ser um consultor, para melhorar a vida do meu cliente, dono de restaurante. E como consultor, professor universitário também, eu atuo faz 25 anos. Então, eu tenho uma consultoria para restaurantes, que é a Restaurantes Lucrativos, onde eu atuo hoje atendendo clientes em 9 países diferentes. Eu ajudo brasileiros, donos de negócios de língua portuguesa, a melhorar os seus negócios com gestão inteligente, pensando em crescimento. Nossa, bem completo. Eu tenho uma certa dificuldade em definir de forma simples o que eu faço. Eu me denomino um nexialista de gestão gastronômica. Então, o nexo, ele é a junção entre diversas áreas. Então, você pode chamar isso de indeciso também. Indeciso. Então, a minha formação, ela já é uma formação plural. Quando eu fui fazer o curso de hotelaria, eu não sabia, mas eu tive uma base de gestão muito boa. Já você conhece alguns dos meus professores. Eu tive uma base de gastronomia muito boa, tive mentores na área de gastronomia muito boa. Eu tive uma área de empreendedorismo muito bom, porque eu comecei no processo de consultoria logo que eu entrei na faculdade, pela empresa Júnior da Uniso, onde eu fiquei durante todo o período de graduação e um pouco mais. Eu fui ser professor de gastronomia, fui desenvolver os trabalhos de consultoria, eu fui consultor terceirizado do Sebrae, viajei todo o estado de São Paulo dando palestras e treinamentos na área de gestão. Durante a faculdade, eu sempre tive múltiplos interesses, então eu estudei marketing, estudei a parte de desenvolvimento comportamental, a parte de liderança, isso tudo pensando em melhorar o desenvolvimento dos restaurantes. Então, o meu processo de consultoria, meu processo de mentoria, ele é um processo plural, é um sistema de gestão.
Antes de você começar a sua carreira acadêmica, antes de estudar as profissões que você já citou aí, você já pensava em focar nessa área de restaurantes? Eu não escolhi a gastronomia me escolheu. Ah, Então, foi no processo. é assim, hoje eu tenho 44. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu, por uma necessidade familiar, precisei ir trabalhar. E eu fui trabalhar junto com um tio, que era maître, e esse tio me ensinou os primeiros passos. E eu tive uma sorte muito grande, eu falo isso para os meus alunos, que a primeira profissão que eu escolhi se tornou a minha paixão por toda a minha vida. Então, eu comecei como aprendiz de garçom, que é o cumim. Uhum. Então, como cumim, eu estava num mundo onde eu tinha comida diferente todo o tempo, lidava com gente e sempre com alegria. Você está trabalhando com gastronomia, você, apesar de ter um ou outro cliente um pouco mais difícil, você sempre vai trabalhar com o melhor momento das pessoas. Sim. Então, o pior problema vai acontecer dentro do melhor momento. Você trabalha com gastronomia, você trabalha com sexo, né? São as duas áreas que com certeza trabalham com prazer. No caso, é assim, a gastronomia é mais fácil, dá menos, Dá menos trabalho. muito menos trabalho. Menos constrangimento em determinadas profissões. Entendeu? E nesse caso específico, eu vou dizer que é mais prolongado, né? Vai durar um pouquinho mais do que os 3 minutos que a gente dá conta. Então, e assim, aquilo se tornou um prazer. E secundária a isso, eu descobri uma veia, uma alma de professor. Então, eu comecei com 13, com 18 eu já estava dando curso livre de garçom. Perfeito. Daí eu comecei a dar os treinamentos, eu vi que eu gostava, eu vi que eu fazia bem, as pessoas, eu conseguia servir bem as pessoas fazendo isso. E só que eu comecei a perceber que eu ia ensinar e eu não tinha uma profundidade o suficiente, faltava chão. Então eu falava, eu gosto disso aqui, mas eu vou precisar estudar. E sem ter a mínima condição, sem ter qualquer possibilidade, apareceu a oportunidade de eu dar um curso rápido de bartender na Uniso. Aí quando eu cheguei na Uniso, Universidade de Sorocaba, né, aqui da região, eu olhei para o laboratório de cozinha, eu olhei e falei, cara, é isso aqui. E eu me apaixonei. E dali eu só saí formado. E aí você começou com drinks ali na Uniso? Na Uniso foi assim, eu tinha um amigo que foi a primeira pessoa que me levou para dar cursos. Ele falava, você é CDF desse negócio aí e tal, que com 18 eu comecei a dar treinamentos livres e eu montava equipes de garçom para eventos. Então, eu com 18 anos, eu era o profissional mais jovem da minha equipe. Então, com 18, 19, 20 anos, eu fazia eu sozinho, cuidando de até 100 profissionais. E os meus mentores, que foram as pessoas que me ensinaram a trabalhar, eu falo sozinho assim, né? Sozinho a gente não faz nada. Uhum. Eles eram os meus segundo maîtres. Eu era o primeiro maître e eles eram os maîtres que ficavam abaixo de mim. Então, com 100 pessoas, eu tinha 4 segundos maîtres, aí eu tinha os supervisores de área e dava conta de eventos de até 100 pessoas. Isso, moleque. Eu fico pensando hoje, né? Eu falo para os meus alunos, eu não sei como que alguém me ouvia, porque era só cabeça, cotovelo e joelho, né, Magalhão? Praticamente E um garoto ali na frente, né? Sim, de uma criança. grande. Uma criança. E fazia acontecer, fui aprendendo. Daí, e eu nunca, eu vejo assim, hoje eu tenho a consultoria para restaurantes, eu sou professor da área, e eu entendo que eu ainda estou fazendo as mesmas coisas, só que de um jeito diferente. Você falou aí da conexão de várias áreas Sim. que compõem aí a administração, a gestão Sim. de um restaurante. Tem alguma delas que você se especializou mais ou que você realmente gosta mais de atuar? Porque você acabou aprendendo tudo sobre o restaurante, tudo que envolve, né? Sim. Então, qual que é o ponto em questão? Se você for me perguntar, eu sou um restaurancier. O que é um restaurancier? Ele é um especialista no processo de funcionamento do restaurante, de forma estratégica, que envolve tudo. Tudo. E o restaurante, ele é um dos modelos de negócio mais complexos que existem. Sim. E
Pouco assim, que eu sei. é, e ele é um modelo de negócio muito complexo e ele envolve muita paixão e, infelizmente, por parte do empreendedor, muito pouco tecnologia. Porque quando você fala tecnologia, você não está falando só de informática, de inteligência artificial. Você saber fazer a precificação de um produto é tecnologia. E a maioria dos restaurantes não fazem. Não faz. Ele saber treinar o colaborador é tecnologia. Entendeu? E gastronomia é um ofício de paixão. Então a pessoa, ela se encanta com a comida, ela se encanta com o produto, pelo serviço, ela fala assim, vou montar um restaurante. E isso é uma ilusão muito ingrata, porque para você ser dono de restaurante, você tem que ter profundo conhecimento de gestão, você tem que ter profundo conhecimento sobre elaboração do produto, que é um desafio, você tem que ter profundo conhecimento sobre questões legais, fiscais, porque você tem muitas especificidades no processo de servir a comida, você está lidando com a saúde das pessoas, você salva e mata muito facilmente uma pessoa com comida, você tem a questão do colaborador de gastronomia, e tem toda uma cultura, eu diria uma descultura, uma anticultura relacionada a esse profissional, que são pessoas incríveis, mas muito maltratadas, e você ainda tem que lidar com o cliente. Então, gastronomia, elas são 4 negócios, no mínimo. Gastronomia é comércio, é serviço, é indústria e é logística. Nossa. E eu ainda tenho segmentos e subsegmentos. No pior dos casos, eu tenho 2 grandes divisões. Eu tenho a área de gastronomia, que é onde você compra entretenimento, prazer, e eu tenho a área de alimentação fora do lar, aonde você está comprando combustível. Então, um restaurante aonde você vai para comemorar um momento especial da sua vida, para você degustar um prato diferenciado, ele trabalha com gastronomia, ele não vende comida, ele vende experiência. Experiência. Um restaurante self-service, um restaurante de coletividade dentro de uma indústria, ele vende a alimentação, ele vende a... É uma outra pegada. É uma outra pegada. Inclusive, a modelagem desse tipo de negócio, ele precisa ser diferente. Entendeu? E a estratégia para cada um desses negócios é diferente. E como são negócios muito complexos, a formação de quem vai auxiliar a pessoa dentro dessa área, ela acaba se tornando complexa também. Então, para eu falar para você de forma simples, dentro de gastronomia, no que eu me especializei, eu falaria gestão. Gestão como um todo. Como um todo. Então, eu tenho algumas especialidades que me encantam mais, a questão do marketing, a questão do desenvolvimento pessoal e liderança, que são coisas que sempre me chamaram a atenção, mas para trabalhar de forma aceitável dentro de restaurante, você precisa ser um profissional completo. Até pelo título que você colocou na tua empresa, restaurantes lucrativos, Sim. Você foca toda a tua gestão ou de todas essas áreas no lucro, para que, de alguma maneira, o dono do restaurante ali possa obter resultados melhores com a sua consultoria. Porque a grande maioria dos donos de restaurante, eles não querem ter lucro. Eles querem o quê? Isso é muito doido. Como gastronomia é um ofício de paixão, e como as pessoas associam o ato de comer a recepcionar, a trazer as pessoas para dentro dos negócios, a pessoa que monta o restaurante, ela, acima de tudo, quer agradar o cliente. Então, se eu quero ter lucro, eu vou orientar todo o meu negócio para que ele me gere lucratividade. Eu vou fazer questão de saber o custo dos meus produtos, eu vou saber o custo da minha estrutura, o custo dos meus profissionais, os impostos que eu vou ter que pagar. Então, se a minha prioridade é ter lucro, eu vou buscar essas informações. Correto? Sim. A grande maioria dos negócios não tem essas informações. Ele quer o quê? Ele quer fazer uma comida minimamente boa, ele quer agradar o cliente. A orientação, o maior desejo do dono de restaurante é agradar o cliente final. E até ele se tocar nisso... Ele quebrou a empresa. E é muito louco. Eu chego para o dono do restaurante e eu falo, o que você precisa fazer para ter sucesso no seu negócio é isso, ó.
Você vai fazer assim, assim. Tem muito dono de restaurante que vai realmente por esse caminho, né? Ele entende o grande restaurante, maioria. às vezes, não como uma empresa até, né? Como ele extensão da fala, casa dele. restaurante é diferente de empresa, ok? Ou não? Sim. É assim, como envolve muito esse prazer, mas é prazer para o cliente. Para você é trabalho. É uma empresa também. Ele vai ter todos os processos que uma empresa do varejo tem também, né? Só que ele tem mais. Tem mais, são Tem 4 mais. empresas em uma. Uhum. Ele tem muito mais, como Tem você muito citou aí. mais. E assim, quando você fala indústria, hoje você fala de delivery. O mercado de delivery, ele está crescendo cada vez mais. A sala da casa das pessoas se tornou o salão do restaurante. Uhum. Então, a pessoa que ela vai ter um serviço de delivery, ela precisa ter uma indústria e um serviço de logística. Então, eu tenho que ter lá toda uma linha de produção para eu conseguir fazer o mais rápido possível o produto, no mínimo custo possível, com a maior produtividade, para que eu consiga levar o produto até o cliente o mais rápido possível. Num país de extensões continentais e com uma variedade tanto de comportamento quanto de infraestrutura que é muito difícil. Você vê, são muitas variáveis que podem impactar diretamente nos resultados de um restaurante. Exato. E a pessoa que monta o negócio, eu vou abrir aqui o iFood. A pessoa não sabe que o iFood vai tomar 30% do negócio dele. É um sócio quase que majoritário. Daí, sim, são 2 pessoas que ganham dinheiro no restaurante. O governo e o iFood. O dono, não. O dono só está lá para agradar o cliente. Exatamente. E até a pessoa descobrir, o maior patrocinador de negócios no Brasil é o FGTS. Uhum. Então, o empresário médio no Brasil é a pessoa que desenvolveu ali um trabalho, ele foi pegar ali seu fundo de garantia e ele vai montar um negócio, e esse negócio ele pode crescer. Entendeu? E assim, o pequeno empresário, e assim, a gastronomia é campeã nesses números, eles são os profissionais que mais geram emprego no Brasil. Turismo, gastronomia, ele está ali no topo dos segmentos. E essa pessoa ele vai gerar uma quantidade de empregos absurda, vai pagar uma quantidade de impostos absurda, e ele mesmo, na grande maioria das vezes, se ele conseguir tirar um salário, é muito. Pois é. Tanto sacrifício, Sim. Se ele realmente não fizer a gestão de forma correta, não ter lucro que sobre para ele, é só o prazer de ter um restaurante? E às vezes nem é mais. Porque o sonho... são tantas dores de cabeça, né? Tantas o sonho se vira um pesadelo. Pois é. O sonho vira um pesadelo. Tanto que assim, eu costumo dizer que o consultor de negócios, o consultor, mentor, conselheiro de negócios, ele é um destruidor de sonhos. Ele dá choques de realidade. Sim. Então eu tenho que destruir o seu sonho para ajudar você a criar um projeto. Então você vai vir, e tal. Hoje eu já não trabalho com restaurantes pequenos. Eu trabalho com pequenas redes e restaurantes com faturamento acima de 300, 400 mil mês. Uhum. Por quê? Porque geralmente o cara que está muito pequenininho, ele está muito preso ao sonho de ter um negócio como forma de agradar o cliente. Eu quero trabalhar com expansão. Essa pessoa já está no nível de maturidade e mentalidade que suporta um processo de expansão ainda maior. E como que começa o teu atendimento? Hoje por meio das redes sociais. Então, faz 10 anos que eu estou no digital e eu fui me especializando em criar conteúdo, em ajudar as pessoas a fazer ali o Instagram. Hoje, o meu principal canal de vendas é o Instagram. Agora, eu estou estudando muito o LinkedIn e começando a avaliar o TikTok. Eu vejo que o LinkedIn ele é a rede social que talvez mais encaixe com o modelo de negócio de clientes que eu quero atender YouTube hoje. Também? E YouTube, eu tenho alguma coisa no YouTube. Seria lógico pelo fato de eu ser um professor e ter bastante conteúdo. Uhum. Mas a minha presença no YouTube ela é muito limitada. Ainda está limitada. Sim. Mas por onde começa no teu cliente? O teu cliente chegou no Jonatas e começou um processo de consultoria. Ele começa com um diagnóstico? Sim. Como que é o teu processo de atendimento de um cliente novo? Na grande maioria das vezes começa com diagnóstico. Esses clientes maiores, as redes, eu costumo propor um diagnóstico de funcionamento e governança.
Então, eu vou ficar um mês avaliando tanto estrutura, produto, serviço, para ver onde estão as travas de crescimento, travas de lucratividade e travas de gestão. Você já vê todos esses pilares Todos aí para esses poder pilares. corrigir. Sim. E daí, a partir dessa análise, eu vou propor a solução dessas travas para aumentar a lucratividade, para melhorar a organização e estudar os melhores modelos de crescimento. Perfeito. E hoje você tem nos restaurantes, assim como qualquer empresa que tem foco em prestação de serviços, principalmente, o material humano como um grande desafio hoje para trabalhar. Como que funciona isso, ou como que você tem visto nos restaurantes que você já atendeu ou tem atendido? Como eu venho da área da gastronomia, como eu trabalhei muito na área, eu vivenciei uma anticultura ou descultura que eu chamo de cultura de escravidão. Então, existe uma ideia que para você trabalhar em restaurantes, você precisa normalmente se sacrificar. E aquilo me incomodava profundamente. Sempre me incomodou, desde que eu comecei a trabalhar. Só que o que eu percebi enquanto profissional? Que os lugares que melhor tratavam os profissionais eram os lugares que tinham o melhor retorno no que diz respeito a trabalho. Então, o lugar que me tratava melhor era o lugar onde atendia melhor o meu cliente. Era o lugar que tinha os melhores clientes. Isso ficou na minha cabeça. Aí, quando eu entrei na empresa Júnior, a gente foi convidado para participar de um evento da Associação das Empresas Juniores e eles levaram um consultor da Great Place to Work, melhores empresas para trabalhar. Uhum. E eles começaram a mostrar a questão de como a qualidade de vida no trabalho impactava na lucratividade diretamente dos negócios. Inclusive, se tornou uma pauta acadêmica para mim. Então, como que eu pego esse cara que é um dono de restaurante, eu mostro para ele que tratar bem, que dá boas condições de trabalho para o colaborador... Pode dar lucro. Pode dar lucro. Aí, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso em hotelaria, que eu falava de marketing, eu peguei um elemento que se chama endomarketing, que é o marketing aplicado ao colaborador. Interno. Então, quando você estimula de forma positiva esse colaborador, ele tende a te devolver isso, com a grandes empresas para trabalhar, eles chamam de gift work. A pessoa que ela está satisfeita, ela entrega uma produtividade superior. Inclusive, a gente discute dentro da área de gastronomia o impacto da escala 5x2. E muito se discute, e eu vejo que a discussão ela vai para um lado errado. Então, se fala, não, porque isso vai quebrar uma determinada área. Beleza, mas qual é o nível de produtividade do seu colaborador? Você tem uma adega dentro do seu negócio. Você gastou literalmente milhões nessa adega. Tem vinho de 100, 200 mil reais. Você tem um espaço para o seu colaborador comer? Você tem, assim, qual foi a última vez que você deu treinamento para o colaborador? Cheque. Aí a pessoa pensa, então, assim, as pessoas, elas fazem ou deixam de fazer as coisas por dois motivos. Ou porque ela não sabe como, ou porque ela não sabe por quê. Se eu abro um negócio onde eu quero satisfazer o meu cliente final, como que eu vou servir uma comida incrível para o meu cliente final, para o consumidor, se o meu colaborador passa fome? Ah, Jonatas, você está exagerando. Eu passei isso. Eu trabalhava em buffet e tinha buffet que a pessoa me dava comida de 2, 3 semanas atrás. Eu servia aquela comida numa festa... De alto nível, alta gastronomia, tal, e 2 semanas... arroz, feijão e ovo ali. Cara, se fosse arroz feijão, estava ótimo. Eu servia em uma semana... Isso aconteceu comigo de verdade. Eu servi 2 semanas antes uma mesa de frios e 2 semanas depois a gente foi fazer uma festa, um lugar enorme, o buffet cobrando caríssimo para comer aqueles frios. Os frios tinham ficado expostos, que não tinham sido bem guardados. Então, assim, ou seja, não tinha uma preocupação nenhuma com o colaborador. Nenhuma. E aqui eu estou falando de exemplos
que são um pouco extremos. Mas faz parte da cultura da gastronomia não pensar no colaborador. Sim, é como você citou, um exemplo bem oposto aí, radical, mas o cara investe numa adega e não tem um espaço Não ali tem. com um mínimo de conforto para o colaborador dele ficar... O colaborador de gastronomia, às vezes, ele vai fazer café da manhã, almoço, ele vai dar um espaço ali de 4 horas e vai fazer o jantar até meia-noite. Uhum. Quando muito, ele tem lá para 20 pessoas um banheirinho para alguém tomar banho e não tem um lugar para o cara sentar. Uma área de descompressão, pior ainda, né? Não. Tem nada de conforto. E assim, eu estou falando de empresas grandes, multimilionárias. Entendeu? Teve um caso, eu fui contratado para fazer um personal chef para uma empresa de alimentação fora do lar, uma empresa que era uma cozinha industrial. Uhum. Entendeu? Aí a dona do lugar falou assim, os cozinheiros vão dar conta, eu quero que você faça um negócio especial, eu vou chamar lá um jogador da seleção, que de fato foi no evento, e eu quero que você vá, faça comida pra gente e atenda as pessoas. Aí cobrei um valor, o meu valor, a pessoa pagou o valor sem reclamar, achei até, cobrei pouco, né? Devia ter cobrado mais. Eu fui, fiz a comida tal, as meninas me ajudaram, excelentes pessoas, excelentes profissionais. Aí eu falei, onde que é o banheiro? Aí elas abaixaram a cabeça assim, né? Abaixaram a cabeça, ficaram com vergonha. O que aconteceu? Não, é que o nosso banheiro está sem porta. Mas como assim? Não, quebrou a porta. E assim, a porta já não era uma porta de madeira. Era aquela porta de plástico sanfona, que tinha quebrado. Então, eram mulheres, né? Senhoras. Que elas tinham que colocar quase uma cortininha ali, ou... Entendeu? E eu fiquei com uma certa vergonha, porque eu estava ganhando um valor altíssimo para fazer um evento. E o dono do lugar, ele não estava preocupado em botar uma porta no banheiro para o colaborador. Então, as pessoas falam assim, porque tem muita rotatividade. Eu falei com um cliente meu a respeito disso anteontem, que é um lugar incrível de trabalho. O lugar bom a gente pode falar, né? Que é o Kanban. Pastelaria Kanban. Eu faço os pastéis deles, a parte de recheio de pastéis gourmet faz 15 anos. Ah, que legal. E ele é maravilhoso com os colaboradores. Eu sempre indico o aluno meu para trabalhar lá. E a gente estava conversando. Eu falei, cara, parabéns, vocês estão com uma equipe maravilhosa, né? Ele falou, mas é porque a gente trata bem. Ele tem refeitório para os colaboradores, as pessoas são bem tratadas. Ele já entendeu, né? Ele já caiu entendeu, entendeu? E assim, tem o refeitório dentro da empresa. E o dono, o fundador da empresa, o senhor Américo, ele come junto com os profissionais, a mesma comida, uma comida ótima. Entendeu? E eu vou lá, às vezes, fazer o evento, cozinhar alguma coisa, converso com todo mundo tratado igual. Uhum. E ele vem comer com a gente, João, sente como uma comida incrível. Já sente a diferença em tudo, na chegada, ao processo, ao próprio sabor da comida ou dos pastéis. Sim, e isso reflete em tudo. Reflete em tudo. Então, tem uma questão de humanização que, de fato, vai acontecer em outros negócios, mas nessa área de gastronomia é um ponto que eu brigo muito com o empresário. Então, eu não estou defendendo o seu colaborador porque eu estou do lado dele. Não existe um lado. Está todo mundo jogando junto, é o mesmo time. Mas você não pode esperar que um colaborador, um ser humano, trate bem alguém... Perdão. Se ele não é bem tratado. Se ele não é bem tratado. Então, o colaborador, ele é mais importante que o cliente. Ele é o ponto de partida mesmo, para tudo que vai acontecer ali dentro. Se ele não tem as condições de trabalho, se ele não é tratado de forma, no mínimo, digna, ele não vai conseguir repassar isso para um cliente. E é curioso que, às vezes, o dono de negócio fica surpreso. Na minha primeira consultoria, era uma consultoria / estágio, eu fui e fiz a avaliação do ambiente de trabalho, da eficácia do trabalho numa cafeteria. Aí eu cheguei para o dono de negócios, para o dono do negócio, e falei, os seus profissionais, eles não se desenvolvem porque eles têm fome. Esse cara me escorraçou. Na realidade dele, estava tão distante entender a humanidade do colaborador... Que ele não quis aceitar a sua Ele não conclusão. quis aceitar. E assim, foi um negócio que durou durante um bom tempo,
mas que definhou até deixar de existir. Então, eu sempre desconfio quando a pessoa fala assim, ninguém para aqui. Esses dias, numa consultoria, eu cheguei para o cliente e falei para ele assim, você gostaria de trabalhar no seu negócio? Ele engoliu seco. Entendeu? Então, essa parte de desenvolvimento comportamental, essa parte de liderança, de desenvolvimento das lideranças, de criar no dono de restaurante, no empreendedor, uma liderança servidora, é uma das partes que eu acho mais interessantes. E quando Quase que uma conscientização, né, inicial, para que você possa realizar o seu trabalho de uma forma mais completa. A grande maioria dos donos de restaurante, muitos deles vieram do mundo da gastronomia. E eu fui criado dentro do sistema na gastronomia extremamente agressivo. Entendeu? Eu não acredito mais nisso. A gente sempre escuta, né? Não é porque você aprendeu apanhando que você tem que ensinar batendo. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha um problema muito grande que eu queria tratar o meu aluno como se fosse um colaborador. Como se fosse uma pessoa da minha equipe. Daí eu tenho um grande amigo, né? Que ele é professor de história, ele fala, Jonatas, os alunos, eles não são seus funcionários. Você já estava como se pagasse bem, inclusive. E não fazia sentido, né? E era inconsciente. Então, muitas vezes a pessoa ela veio do ambiente austero, aonde você tinha onde ele entendia que ele precisava agir com violência. Uma formação a ferro e fogo. Sim. E isso nunca funcionou. E a pessoa fala, porque a nova geração, eles são cheios de mimimi. Brother, a galera que aceitava chicotada ali, tish. Entendeu? Essa galera estava errada. Então, você precisa cuidar do bem-estar do seu colaborador para que ele deseje cuidar de você. Não é você que vai fazer o seu negócio crescer. São as pessoas que você vai influenciar. As pessoas têm os sonhos e os desejos. Você está ajudando a pessoa a realizar o sonho e o desejo dela? Então, essa parte humanística... E dentro da parte humanística, a parte de organização e processo é muito importante. Uhum. Porque boas pessoas não querem trabalhar em ambientes desorganizados. Então, Uma coisa vai puxando a outra já. E assim, principalmente quando eu falo que eu trato o mercado de gastronomia de forma diferenciada. Eu tenho o mercado de alimentação, que eu vejo como uma indústria, e eu tenho o mercado de gastronomia, que é a criação da experiência. Então, se eu não tenho no processo de criação de experiência, boas experiências para o colaborador, ele não vai transmitir isso. Com certeza vai refletir no atendimento. E assim, antigamente, o grosso de quem trabalhava na gastronomia é a pessoa que não conseguia oportunidade em outras áreas. E felizmente o mercado se desenvolveu a ponto de oferecer oportunidade para esse profissional. O nível de escolaridade aumentou, o nível de consciência das pessoas aumentou. E eu vejo donos de negócio que a mentalidade não evoluiu. Uhum. Então, às vezes eu tenho que chegar... Parou. Às vezes tem que chegar com vem aqui. Tem que pegar na mão, por favor. Trazer ele para uma nova realidade. Sim. Então, eu vejo principalmente com os meus alunos. A galera fala, não, porque adolescente, essa nova geração, eles são ótimos. Eles são criativos. Eles são disruptivos. Só que eles querem entender o porquê das coisas. Questionadores. Eles são questionadores. E depois que você explica o porquê, ele vira um tanque. Ele faz tudo. Entendeu o propósito. E às vezes o dono do negócio não entendeu. faz por fazer, né? Não faz por sabe fazer. Que tem um propósito ali. Ele vai chegar para você, mas por que eu tenho que fazer isso, professor? Por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser assim? Se você se preocupa em ensinar, fala, eles entendem muito mais rápido. Eles não te acatam, eles não obedecem. Mas eles agem. E todo mundo precisa trabalhar. Uhum. Mas a gente precisa fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente produtivo, com regras, com processos. Entendeu? E não uma sala de tortura. Perfeito. Hoje, o teu faturamento do Restaurantes Lucrativos, ou mesmo do próprio Jonatas Mascarenhas, ele é composto pelo quê? Quais são os produtos que você oferece? Hoje, principalmente, mentoria e consultoria. Mentoria e consultoria. Você falou bastante com os seus alunos, né? Essa mentoria
E essa consultoria, ela também ensina, então, os sim. empresários? Como que é? Hoje eu me divido entre a carreira acadêmica, eu dou aula numa escola técnica, numa faculdade. Você também tem a carreira de professor aí andando em paralelo. Eu falo que é a minha pinga. É da minha natureza ensinar. Tanto que todo o meu processo empresarial, ele está focado na questão de ensino. De ensinar, de transferir conhecimento. Transmitir o conhecimento que você adquiriu aí. Daí eu tenho... E o processo de ensinar, ele me refinou profundamente. Eu aprendo muito mais com os alunos do que eu ensino. Eu costumo dizer aqui no podcast que aquilo que a gente mais sabe é o que a gente mais precisa aprender, né? Sim. E os alunos... Prova viva disso. E os alunos, eles vão trazendo um conjunto de experiências que me melhora como ser humano e que me ajuda a ser um consultor, um mentor melhor. Uhum. Então, eu tenho... Inclusive, é um dilema porque o processo de consultoria está aumentando, as mentorias eles estão se desenvolvendo e um cliente, ele paga, às vezes, o que eu ganho por mês trabalhando na faculdade. Ou seja, realmente é só a pinguinha. Só que assim, é algo que me puxa. E que te dá ali o embasamento necessário, inclusive, para você evoluir na sua carreira como mentor e como consultor. Sim, então é algo que me dá um prazer tremendo e eu entendo que eu ajudo muito. Em todas as áreas do meu negócio eu sinto isso. Uma coisa que sempre foi claro para mim, eu nunca trabalhei em áreas que eu não gostava. Eu sempre trabalhei fazendo coisas que me estimulavam mental e pessoalmente. Então, eu estou prestando consultoria, estou ensinando. Uhum. E eu entendo que quando eu ajudo um dono de negócios, eu estou colaborando com um conjunto de famílias. Sim. Porque o empreendedor que ele tem 2, 3, 5 restaurantes, ele às vezes vai cuidar de 100 pessoas. Ele é um guarda-chuva ali. Ele é um guarda-chuva, então são 100 famílias, é uma vila, ele é quase um prefeito. Sim. Então é justo que ele usufrua disso, que muitas vezes não acontece, e ele precisa de ajuda para continuar cuidando dessas pessoas e cada vez melhor. E hoje você trabalha sozinho? Você tem uma equipe ou você trabalha em conjunto com outros consultores? Porque é uma área muito vasta, você vai precisar atuar ali em várias... Eu tenho parceiros de negócio, eu tenho 2 sócios. Eu tenho um sócio que hoje cuida da parte de anúncios e marketing e tenho um sócio que vende a minha consultoria, inclusive uma sociedade nova. E ele vende a minha consultoria para empresas hoje de Blumenau. Então eu tenho um braço digital e tenho um braço de consultoria. Fora um ou outro treinamento que acaba aparecendo de forma individual. Então, teus clientes estão espalhados aí pelo Brasil, pelo Sim. mundo. Então, por exemplo, a minha mentoria hoje, eu foquei para brasileiros nos Estados Unidos. Então, a grande maioria das minhas das mentorias, a minha diferenciação, consultoria, é o trabalho direcionado e individualizado para dono de negócio. Mentoria é um processo, eu chamo de uma jornada de conhecimento que ele vai adquirindo de forma mais padronizada. Então, eu tenho individualizado e tenho padronizado. Uhum. Que você pode dar uma mentoria em conjunto, grupo... Sim, eu trabalho tanto com grupos quanto individual. O one-to-one. Beleza? Entendi. E mesmo nos Estados Unidos, você tem lá brasileiros que montaram restaurantes? Tem muito. Bastante. Tem muito. E continua abrindo? Sim. Ó, que legal. O brasileiro é o povo mais empreendedor do mundo. Você tinha essa noção, mas não que estão abrindo restaurantes nos Estados Unidos em várias cidades, em vários pontos. A legislação lá é fácil, é tranquilo para isso? Não. Não, né? Não. E foi uma surpresa, porque assim, o meu sócio, ele foi fazer especializações para vender negócios, para vender mentoria e consultoria fora do país. Ele falou, vamos começar a divulgar aqui, Jonatas? Eu falei, vamos. E foi uma grata surpresa porque a maioria dos livros com os quais eu fui formado não são livros de brasileiro, infelizmente. Então, eu percebi quando eu comecei a trabalhar com um empreendedor norte-americano, ou brasileiro nos Estados Unidos, que ele tinha o mesmo perfil, que ele tinha as mesmas dificuldades administrativas, porque gestão é gestão no mundo inteiro. E que as questões específicas eu conhecia porque eu tinha estudado com base na literatura de lá.
escritores ou profissionais Sim. americanos. E assim, o brasileiro, ele é muito atirado. E quando ele entende o processo de como é nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, assim, é o maior mercado do mundo. E eles têm uma cultura inversa ao Brasil. O Brasil é um país desafiador para restaurantes. Por quê? Porque a matéria-prima é cara, é muito valorizada, e a mão de obra costuma ser barata. Falando assim, no Brasil. No Brasil. No Brasil. Nos Estados Unidos é o contrário. Inverte. Então, o norte-americano ele tem uma cultura de valorizar serviços, de pagar caro por serviços, tanto que o brasileiro... Eu falei, eu tive a primeira cliente que eu atendi nos Estados Unidos eram 4 housekeepers, 4 faxineiras. 4 faxineiras contrataram um consultor. Olha que diferença, não? E elas, juntando dinheiro, elas conseguiram juntar uma quantia e construíram um restaurante que depois eu fiz a avaliação. Antes de abrir o restaurante, eu fiz todo o processo de planejamento para abertura, porque elas já tinham quebrado um primeiro restaurante. Elas quebraram o restaurante e fazendo faxina... Foram usadas. Elas juntaram dinheiro para montar o restaurante de novo. Elas falaram, não, a gente não vai montar errado. Então a gente vai contratar você vai fazer o planejamento. Fiz, tá lindo. Olha que belezinha, não? Esse restaurante, quando eu fiz a análise tanto do espaço físico, como de estrutura, quanto de potencial que elas já tinham, antes de abrir o restaurante já valia $500 mil. Dólares. 4 faxineiras. 4 faxineiras. Então você vê, né? Foram ousadas, entenderam lá a cultura americana, viram que eles davam valor e montaram também um negócio na área de gastronomia. Quando eu falo isso até nas aulas, né? O melhor país que existe no mundo é o Brasil. E o melhor povo que existe no mundo é o Brasil. Só que do ponto de vista de empreendedorismo, a cultura de empreendedorismo do Brasil é uma cultura que sacrifica o empreendedor. Então, o vilão de todas as coisas no Brasil é o cara que monta o negócio. Ele se transforma ali no inimigo da nação. E não é. Quem salva a nação... são esses empresários. É o empresário. Entendeu? E assim, o governo atrapalha, a condição econômica atrapalha, tudo atrapalha o empreendedor. Tudo dificulta. Tudo dificulta. E nos Estados Unidos é o contrário. Vai ter os desafios, você vai precisar de competência, você tem que respeitar. Mas o governo, ele não é paternalista com a mão de obra. O governo ele é protetor do empresário. Ele sabe o que está fazendo em termos capitalistas, porque o poder realmente tem que estar ali, de alguma forma, no empresário. É um acerto. Senão não sobrevive o mercado e as pessoas que estão abaixo ali também não têm Na minha emprego, visão dinheiro. Funciona. Entendeu? Assistencialismo em qualquer elemento capitalista, ele costuma não ser positivo a longo prazo. Beleza? E o Brasil, ele é assistencialista com o cidadão. Tem muitas coisas positivas que a gente é referência no mundo inteiro, eu louvo essas estruturas, mas do ponto de vista de empreendedor, a gente pune o empreendedor de todas as formas. Não existe uma proteção do empreendedor como um elemento de crescimento da nação. Entendeu? E nos Estados Unidos, existe essa cultura de proteção ao empreendedorismo. E até incentivo, né? Tem bastante incentivo. Algumas coisas nós somos referência. Então, eu tive um cliente lá, puxa, a gente precisava ter um Sebrae aqui nos Estados Unidos. Porque a gente tem coisas muito boas aqui no Brasil. Sem Perfeito? dúvida. E daí o que acontece? Tanto que é uma coisa curiosa. O norte-americano, ele apoia muito a pessoa que está abrindo o negócio. Eles apreciam o self-made, a pessoa que se fez por si mesma. E eles também têm uma cultura onde eles valorizam muito a educação. Então, aqui no Brasil, menos de 10% das pessoas conseguem nível superior. Nos Estados Unidos, 25% da população tem nível superior. Inclusive, por isso que eles valorizam tanto serviço. Porque a pessoa que estudou um pouco mais, que se desenvolveu, ela não quer fazer certas coisas. Então, o serviço do garçom é um serviço bem remunerado. E eles valorizam muito
a questão da mão de obra. Sem dúvida. Eles valorizam muito a questão da mão de obra, da prestação de serviço como um todo, até pela ausência de pessoas norte-americanas que querem fazer esse serviço braçal, joia? E como eles são uma nação produtora, o insumo é muito barato. E para mim, inclusive, foi difícil entender isso. Eu estava ensinando o cliente a fazer a ficha técnica, a parte de custo de produto. Falei, você tem que guardar aqui a sua ficha técnica e todo mês você precisa rever sua ficha técnica. Aí ele olhou para mim e falou, por quê? Brasileiro. Não, porque vai mudar o preço. Ele falou, Jonatas? Dólar. Jonatas, faz 5 anos que não muda o preço. Tanto que houve um inflacionamento lá da parte de carnes, eles piraram. Então, só que assim, questões relacionadas à organização, à gestão, a planejamento de negócios, o cara que foi lá e empreendeu, ele precisa aprender. Sem dúvida. Então, do mesmo jeito que o brasileiro, ele abre na louca, ele vou fazer tal. Então, essa mentalidade de planejamento, essa busca por ferramentas e de conhecimento faz muita diferença. Então, os meus melhores clientes, os meus melhores sucessos, são pessoas que já têm uma base educacional formada e que estão buscando conhecimento a todo momento. Tem muito cliente de mentoria que eu chego e falo assim para ele, eu vou ser seu primeiro mentor. Mas depois de mim você vai ter vários outros. É só abrindo as portas para essa consciência de que é melhor ele ter consultas antes de fazer besteira. Sim, então na multidão, tem um provérbio bíblico que fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, todo rei, e todo bom rei, ele se cerca de bons conselheiros. A responsabilidade da decisão é do rei. Mas ele tem ali conselhos que podem fazer com que ele reflita a respeito das decisões que ele vai tomar, né? Sim. Que sejam muito mais assertivas com o conselheiro. Exato. E assim, é importante que ele tenha conhecimento até para ele avaliar a viabilidade de uma decisão que às vezes ele já tomou, mas ele quer saber, às vezes, quais seriam as possíveis consequências da decisão que ele já tomou através de um conselheiro, de um especialista. Sim, e quando eu me especializei, muitas pessoas falam, poxa, mas você entende tanto de restaurante, por que você não montou os seus? Primeiro, eu montei, tive os meus negócios de gastronomia. Segundo, eu tenho prazer em ensinar, então esse é meu propósito. E terceiro, eu me entendo muito mais útil para a sociedade transmitindo conhecimento do que vendendo produtos e serviços. Assim eu potencializo os meus clientes. Perfeito. E para onde vai o Jonatas nos próximos anos? Quais serão os seus objetivos, as suas metas de negócio ou como profissional nos próximos 5 anos, Jonatas? Então, eu gosto muito do trabalho que eu desenvolvo. Então, eu quero solidificar as linhas de trabalho que eu desenvolvo. Então, esse processo de consultoria nos diversos países que eu atendo, eu quero estruturar melhor isso. Você falou Estados Unidos, quais outros que você está atuando hoje? Eu falo assim, são países que eu já atuei. Então, não tenho clientes consecutivos em todos os países. Perfeito. Mas eu já teve uma experiência. Já tive alguma experiência. Então, eu tive experiências na Espanha. O último foi os Estados Unidos. Aí teve Espanha, México, Portugal, eu atendi clientes lá. Espanha, México, Portugal, Estados Unidos. Aí teve Angola, eu tive experiências muito interessantes em Angola. Lá é um país que está crescendo muito rápido. Na África você tem, acho que 5 países ou mais que falam português, né? Sim, daí, se eu não me engano, Cabo Verde me chamaram. Aí tem outro país que fala português que me fugiu. O Brasil, né? Eu trabalhei em todo o Brasil. E eu sempre esqueço, às vezes, um ou outro. Eu preciso até anotar. E assim, eu nunca saí do Brasil e eu não falo inglês, não falo outras línguas ainda. Meu inglês é muito básico. Daqui a pouco nem vai precisar, né? É que assim, é importante você entender, você entender o contexto. Aí, firmar essa distribuição de conhecimento, essa preparação dentro, principalmente os países que me dão maior retorno, os Estados Unidos é muito bom, porque eu consigo atender com atenção, com cuidado,
para o cliente é um valor irrisório e para mim fica mais vantajoso que às vezes atender no Brasil. No Brasil. E a questão do modelo de consultoria para crescimento. Então eu quero cada vez mais ajudar o dono de negócio a expandir sem se tornar escravo da empresa. Entendeu? Aí o que eu vejo cada vez mais dentro da região que eu atuo é trabalhar eventos, criar grupos de negócio, joia. E eu tenho, como o meu foco é muito educacional, já é um projeto de algum tempo, de criar, eu chamo de a Universidade dos Restaurantes Lucrativos. Ou eu penso num curso de pós-graduação, que é um curso livre de pós-graduação. Acadêmica mesmo. Uma formação acadêmica de restaurante. Já com foco no teu próprio negócio, assim, para formar novos profissionais. Na verdade, eu quero formar empresários. Vai acontecer de formar um gerente e tal, mas eu gosto de trabalhar especificamente com o empreendedor. Entendeu? Então, eu penso em... Assim, sabe quando você vai fazendo o projeto? Ele está lá na gaveta, logo ele vai vir? Então, eu penso numa pós-graduação, que hoje existe várias possibilidades dentro do digital para fazer isso, que eu penso em gestão de negócios de gastronomia com foco em lucratividade. Entendi. Que é formar restaurantiers, ou seja, gestores de negócio de gastronomia, mas com essa orientação ao lucro. Perfeito. Então, é um dos projetos aí para o futuro. Dos seus objetivos aí pela frente. E fala para mim se você tem alguns especialistas ou profissionais que atuam no seu segmento, não necessariamente a mesma coisa que você faz, mas que de alguma forma disputam a atenção do mesmo tipo de cliente de vocês, que são os restaurantes, os empresários da gastronomia. Hoje, felizmente, tem muitos consultores e mentores dentro dessa área de gastronomia. Tem bastante? Que aqui a gente não recebeu ainda. Você é o primeiro nessa área que a gente recebe aqui. Já recebi de restaurantes, mas... Não é comum. Não como consultor, assim, já específico como você. Não é muito comum. Não é muito comum. Eu conheço relativamente poucos, como eu estou na área. Já houveram menos, mas a gente tem bons profissionais, mentores, consultores. Eu tenho claro comigo algo. Você foi organizador do Seven por muitos anos. E uma das palestras que eu assisti no Seven, ele me abriu muito a cabeça. Um dos palestrantes, que até me foge o nome, até me sinto mal em citar a pessoa e não lembrar o nome, mas ele falava o seguinte: existem corações que só vão se abrir para a tua voz. Então, eu acho que quanto mais pessoas existirem ensinando o dono de restaurante a evoluir enquanto profissional, eu vou achar o máximo. Entendeu? Então, a questão do disputar cliente, essa relação de consultor, cliente, de mentor, mentorado, é uma relação muito de identificação. Então, existem vários profissionais que vão trabalhar com o dono de restaurante, até porque é um negócio muito complexo. Na minha visão, precisava ver cada vez mais. Mas essa identificação vai acabar acontecendo de acordo com as características. O que eu vejo muito que me incomoda é, às vezes, a pessoa que não tem o nível de capacitação e que se propõe a ensinar. É claro que eu não sou o dono do conhecimento. E eu até estava conversando com você, antes da gente conversar, eu vejo que dentro do mercado digital, seja dentro da área de gastronomia, de gestão, a gente está para viver uma mudança de tempos. Então, o digital, ele deu voz às pessoas. Só que ao mesmo tempo que ele deu voz para as pessoas que tinham um bom conhecimento, ele deu voz para as pessoas que às vezes eram boas comunicadoras, mas não tinham profundidade de conhecimento. Entendeu? Sim. Então eu vejo a pessoa que montou... Até porque quem tem uma profundidade de conhecimento, ele não tem muito tempo para fazer o digital acontecer da mesma forma que essas outras pessoas que já dominavam a comunicação ali no digital, né? Eu não sei, eu acho que é até uma questão de cultura, de menosprezar. Eu penso que é uma obrigação minha enquanto profissional disseminar o meu conhecimento para ajudar e livrar as pessoas
do profissional de conhecimento baixo a mediano. Superficial. Entendeu? Então, é assim, os mentores de 5 livros, eles estão com os dias contados. Uhum. Então eu leio aqui 5 livros. O cara que é mentor, que fala mal de quem faz faculdade, fala mal de quem fez uma formação, aí ele vai pegar o livro que foi escrito em Harvard. Você entendeu? Vai pegar aquele conteúdo e se apropriar Então, e transformar aquilo num infoproduto. Você entendeu? Então, e assim... Não tem verdade, né? Não tem verdade. Então eu estudei isso a minha vida inteira. E acho que estudei pouco, eu tenho que estudar mais. Não só estudou, né? Você também viveu o que você aprendeu. E assim, então eu vejo hoje que a gente está no limiar do que eu chamo de era dos especialistas. Do cara que, como você... Especialistas de verdade. De verdade. Não que unicamente a formação acadêmica ela seja o suficiente, mas ela é um bom começo. Então a gente tem professores, a gente tem especialistas. Uma vez eu quebrei o pau com um mentor em quem eu estava, porque ele falou assim, não, porque esses consultores aí nível Sebrae. Eu falei, não fale mal do Sebrae. Eu fui consultor do Sebrae, eu sei as pessoas que me mentoraram lá. Entendeu? Não é porque você está cobrando mais caro que ele que você é melhor que ele. É o contrário. Entendeu? Então, essas pessoas elas tendem a ser cada vez mais valorizados, até pelo quanto de pessoas desqualificadas está se propondo a ensinar. Então, eu abri um restaurante, eu quebrei esse restaurante, aí o que eu faço? Eu viro professor. Eu cobro caro porque, eu tive aqui minha jornada do herói. Não. O sábio também tem a sua jornada. O conselheiro, ele tem que se preparar. Então, a pessoa que quer vender conhecimento e que não valoriza o conhecimento, na minha visão, é um estelionatário. Então, você precisa ter a sua verdade. Eu, por ter estudado, por ter me desenvolvido, por ser um acadêmico, eu não sou melhor que ninguém. Mas que eu tenho muito mais ferramentas para ajudar as pessoas, isso é um fato. Fato. E eu conheço várias pessoas que têm essa mesma capacitação. E eu incentivo profundamente. Dentro da faculdade, eu fui convidado para dar um treinamento para outros professores. E eu falei assim, o nosso mal é que a gente absorveu tanto conhecimento, e isso nos tornou tão humildes, que a gente abaixa a cabeça, às vezes, para a pessoa que sabe menos que a gente. Então... É verdade. Não sei como é que está o nosso tempo. Eu uso um exemplo que é extremamente útil. Como eu falei para você, como generalista, uma das áreas nas quais eu me desenvolvi foi a questão de neurogestão, neurovendas, né? Uhum. E dentro da neurociência tem um estudo que é o estudo de Denny e Kruger. Denny e Kruger são 2 especialistas de neurociência. E aconteceu de um assaltante, ele, de cara limpa, entrar em sistematicamente vários bancos, assaltar os bancos e fugir. Aí, depois de poucas horas, ele foi preso e esse assaltante, ele estava, assim, extremamente convicto que ele não seria pego. Por quê? Porque ele tinha passado água com limão na cara. Ele achava que isso ia fazer com que as câmeras não identificassem ele. Aí, esse acontecimento fez com que esses dois estudiosos começassem a analisar a ignorância. Quanto menos conhecimento uma pessoa tem, mais certeza das coisas ele tem. Aí, eles fizeram todo estudo que justifica, por exemplo, o quanto de gente idiota falando besteira existe na internet, antivacina, várias outras coisas assim que a ciência já comprovou, até em questões de gestão, coisas que são extremamente erradas que essas pessoas defendem, né? E eles descobriram que quanto menos conhecimento, estudo e desenvolvimento as pessoas têm, mais certeza de coisas absurdas eles têm. E eles descobriram um efeito que acontece muito com os especialistas, que é o efeito Denny-Kruger ao contrário. Que quanto mais estudo, conhecimento e formação a pessoa tem, menos certeza das coisas ela tem. E às vezes isso faz com que ela fique recatada.
Então, nesse treinamento, eu falei para os professores, eu falei, olha, às vezes o que complica a vida do professor não é a voz, a fala de quem é ruim, mas é o silêncio de você que é bom, né? Então, o que estraga, como falava Martin Luther King. Então, os especialistas, a pessoa que estudou, a pessoa que tem profundidade de conhecimento, ela precisa aparecer, falar mais. Inclusive, aprender a falar de forma simples. Que o que estraga o especialista é complicar muito a mensagem. Então, o especialista, o professor, ele tem que ser simples. Entendeu? Um exemplo que eu uso, nós estamos em Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Eu, na faculdade, eu dou a matéria de harmonização. E para eu chegar para um aluno que é de uma cidade do interior, por mais que seja uma cidade que tem hábito de vinhos, e explicar para ele o que é harmonização, às vezes é meio difícil. Então, eu explico da seguinte forma, ó. A harmonização, nos Estados Unidos e Nova York, é harmonization. Entendeu? Quando você vem aqui para o Brasil, é a harmonização. Aí, conforme você está vindo de São Paulo aqui para o interior e você passa em Araçariguama, Araçariguama é uma cidade que, na entrada da cidade, está escrito assim, Portal do Interior. Araçariguama, né? É, o Portal do Interior. Aqui no interior, não é harmonizar, é ornar. Porque minha avó falava que as coisas ornavam ou não ornavam. Ai, filho, essa roupa não orna com você, não combina com você. Então, o que é harmonização? Você não toma café com leite? Isso são harmonizações. Se você for comer uma pizza, você vai comer a pizza com o quê? Ah, eu vou comer pizza com Coca-Cola, com hambúrguer. Então, é uma harmonização. Então, quando você combina ou orna o vinho com a comida, o que você está fazendo? Aí depois vem as técnicas. Eu vou falar de custo, eu vou falar por que ele tem que cobrar o justo. Você já trabalhou de CLT? Ah, já trabalhei de CLT. Quanto tempo você trabalharia sem ter salário? Ah, eu não trabalharia. Então, por que você está vendendo o seu produto sem saber a margem? Entendeu? Então, você vai simplificando o conhecimento. Por quê? Porque falar complicado não é demonstrar que você sabe. Sem dúvida. Você tem que ser mais acessível, inclusive, na própria linguagem. Totalmente. Entendeu? Então, como eu sempre gostei de professores que falavam de forma simples, e como falar complicado não mostra que eu sou melhor, então uma das coisas que sempre me ajudou no digital foi falar de forma simples. Mesmo com as pessoas que já têm um nível maior de conhecimento. Com tudo isso que você colocou, Jonathan, você acredita que você tem ou algo parecido com um método seu? Sim, eu desenvolvi o método. Já eu chamo de método SER. Ser? SER. O que quer dizer? O método SER é o seguinte, para você ter algo, você precisa ser uma pessoa melhor. Entendeu? Então, o método SER, ele vai pegar os 3 grandes pilares da gestão de um negócio e vai capacitar o dono de negócio dentro desses pilares. Ele tem várias inspirações, mas a principal inspiração é um livro chamado O Mito do Empreendedor, que foi um livro que me abriu muito a cabeça. E o método SER, dentro do método SER, eu sugiro, eu trabalho que o dono de negócio ele tem que ter 3 grandes capacidades, que todo negócio de gastronomia tem que ter 3 grandes capacidades. A de seduzir clientes, que é os conhecimentos básicos de marketing. A de encantar tanto os colaboradores quanto os clientes, aí eu preciso de processos, de pessoas. E a questão do rentabilizar. Eu tenho que ter um mínimo de conhecimento sobre finanças focado em lucro. É o ser. É o ser. O método ser. Então, é assim, se você aprender a ser essa pessoa que vai ter todo esse conhecimento, você vai ter lucro, Muito você legal. vai ter paz. Muito legal, bacana, até criativo e ao mesmo tempo muito significativo, muito profundo. Porque é um jeito fácil de explicar o que o dono de negócio precisa aprender. E não é instantâneo. E não é instantâneo. Ele precisa, e eu tenho dentro do método SER 3 níveis. Eu tenho o nível organizar, o nível crescer e o nível escalar. Então, se eu não tenho... Acontece muito, às vezes, existem consultores que se dizem os consultores de expansão, que ele vai oferecer um único modelo de negócio como salvação. Então, você vai montar uma franquia, você vai montar uma rede, eu vou aqui organizar para você. Só que, às vezes, a pessoa ela tem um único negócio, ela não validou o modelo de negócio, ela vai querer crescer e vira uma bexiga furada, onde eu vou expandir e explodir.
Então, existe essa questão do estruturar, existe a questão de que existem melhores modelos de negócio dentro de uma nova economia, dentro de uma nova forma de pensar negócios. Muito legal. E assim, agora falando um pouco da sua própria marca, não só da empresa, mas da pessoa Jonatas Mascarenhas. Se sua marca fosse um filme, quem ela seria? Seria alguns filmes, né? Alguns, cita Mas pra gente. assim, ó, um filme que acho que me representa é Ratatouille. Ratatouille, né? No meu estúdio de Na gravação. veia. No meu estúdio de gravação, tem lá o ratinho, lá, o Remizinho, que é a questão, representa muito o profissional de gastronomia e representa muito o empreendedor brasileiro. Uhum. No filme fala assim, o Gaston, né, que é o chefe inspiração do Remy, que é o ratinho, ele fala que todos podem cozinhar. Então ele é um rato, que é o principal inimigo do cozinheiro. Cansei de matar rato em cozinha. E bota ali como Joia, um aprendiz. E bota como aprendiz. Então, o brasileiro, assim, se o Remy fosse um vira-lata caramelo, ele seria a representação perfeita do empreendedor e do profissional de gastronomia. Uhum. Que é aquele que não valorizado e que, apesar de todas as deficiências, ele consegue crescer e se destacar. Perfeito. Entendeu? Então, eu comecei moleque por pura necessidade, fui me desenvolvendo e contra todas as possibilidades consegui firmar uma carreira. E eu gosto de quando eu chego na escola, chego na faculdade, falar, ó, eu consegui, vocês conseguem. Uhum. E para o empreendedor... É um exemplo ali, uma referência. Sim. Que você teve um caminho que pode muito bem ser seguido. Não sou melhor que você. Uhum. Inclusive, você vai ser melhor que eu. Você já vai construir em cima do que eu construí. Mas você está dando exemplos reais de uma Sim. vivência real, né? Sim. Não aquela vivência ilusória que muitos influenciadores hoje colocam na internet. Mas, e assim, com experiências do livro que ele leu. E que às vezes lê. Entendeu? Porque às vezes... Hoje o cara ele pega o resumo, ele lê o resumo, não sabe se a IA alucinou, então ele vai ensinar... Nem checa e já vai para frente ali vendendo aquele conhecimento superficial, né? Você entendeu? Então, aí é uma base muito frágil. Então, eu não sou perfeito, eu erro, eu tenho muito que aprender, mas eu me esforço para ser a melhor pessoa para ajudar meu cliente da melhor forma. Não, perfeito. O Ratatouille aí foi na veia. E eu acho que assim, é um exemplo perfeito. Ratatouille é o filme, né? De qualquer um que estava lá no ramo de gastronomia, ainda mais para você, né? Assim, tem dois personagens, um eu já comprei, outro eu estou procurando, que é um é o Remy do Ratatouille e o outro é se não me engano é o Orloche, que é da Bela e a Fera. Ah. Entendeu? Que o Remy, ele é o chefe. Aí o candelabro da Bela e a Fera, já depois na edição, se lembrar, coloca. Eu estava vendo para comprar esses dias. Porque ele é o mordomo maître do castelo. E assim, como eu sou um generalista, eu comecei no atendimento e depois aprendi a cozinhar. Uhum. Então eu me via muito nesse aqui que atendia, que recepcionava, que queria criar sensações lá, e muito nesse outro, que é o cara que cozinhava, que criava arte. Muito legal, bacana. E assim, em termos de embalagem, né? Então vamos falar, você está aqui hoje, está usando, não chega a ser um terno completo porque você está sem gravata. Uhum. Mas como que você gosta de se apresentar ou gosta de ser visto, né, pelas pessoas visualmente falando? O meu estilo, eu uso um estilo formal. É um formal... Eu uso um formal, assim... Mais clássico mesmo. É mais clássico. Tem o blazer ali, Sim. Tá sempre ali de alguma maneira. Sim, mais clássico. Que assim, eu tento me conectar muito com o dono de restaurante que está dentro do arquétipo do governante. Uhum. Então, eu tento projetar o arquétipo do sábio governante. Joia? Porque acontece, o empreendedor no nível um pouco mais baixo de percepção, ele está dentro muito do arquétipo do herói. O cara que resolve tudo, que bota tudo no peito. Esse cara, eu consigo ajudar ele, porque eu já passei pela minha jornada do herói, e o herói, ele depois que ele passa pela própria jornada, ele deixa de ser, às vezes, o herói e ele se torna o sábio.
Ele vai ser o mentor de novos heróis. E uma outra forma é que esse herói, depois de ganhar ali as suas conquistas, ele se torna governante. Então, eu que passei pela minha jornada do herói, que desenvolvi aqui o meu conhecimento, hoje eu me vejo, eu sou o conselheiro desse herói que se tornou um governante. Entendi. Então, o meu posicionamento hoje, a minha comunicação, os termos, é para falar com essa pessoa que quer construir esse pequeno império, que quer expandir esse pequeno império de forma inteligente. Legal. E assim, tem algum acessório, alguma coisa que você usa sempre? O blazer podemos considerar isso? Que você está sempre ali? Geralmente eu estou de blazer. Tá de blazer, né? Geralmente eu estou de blazer. Tá. O óculos faz diferença também. O óculos também, né? O blazer, o óculos. Legal. E se você fosse fazer uma reunião agora online e que você pudesse escolher o cenário que estaria ao fundo, que cenário que você colocaria? Que te representa assim como profissional? Um restaurante. Restaurante, não a cozinha ou o restaurante... Salão do restaurante. O salão do restaurante principal. Legal. E a sua fala? Como que você classifica, né? Eu falei que você é mais calmo, mais tranquilo, mas assim, como que você classifica? Você é mais didático e calmo ou você é energético e acelerado quando precisa? Eu sou profundamente didático. Didático, né? Você já colocou profundamente didático. Eu tenho os amigos que, assim... eu tenho os amigos que só me chamam de professor. De verdade, de verdade. Já tem a característica até no jeito de falar, né? Professor. E assim, se eu pegasse o Jonatas e falasse, ó, tem um palco agora, você vai ter ali alguns minutos ali para poder abordar um assunto e dar uma palestra. 3 assuntos que você falaria tranquilamente, sem precisar de PowerPoint, sem precisar de nenhum recurso. O que você falaria? Sobre o quê? Empreendedorismo em gastronomia. Assunto 1. Joia. Marketing para restaurantes. Marketing para restaurantes. Marketing para restaurantes. Perfeito. E... assim, como eu sou professor, é fácil falar de vários. Você mas tem os 3 de aulas prontas, na ponta da língua. E liderança empreendedora. Liderança empreendedora. Liderança empreendedora. Mais para gastronomia, né? Mais focado em gastronomia também, né? Eu já atuei em outras áreas, mas sempre me puxa para isso. Chegando aqui no final da nossa entrevista, o que você jamais faria para ganhar likes na internet? Eu jamais mentiria. E jamais diminuiria outra pessoa para chamar atenção. Já pode emendar aí, você pode complementar dizendo quais seriam os seus valores hoje, coisas que você realmente não abre mão também, não só na internet, mas na vida em geral. É assim, a questão de cuidado com o ser humano. Se você distrata o seu colaborador, se você distrata a faxineira, eu não quero trocar ideia com você. Entendeu? A questão de honestidade. É assim, um princípio base, que inclusive está no meu processo de seleção de clientes, é honra. Entendeu? Eu tenho a questão da honestidade, eu tenho a questão da ética, eu tenho a questão da honra. Eu acho que a honra vai além. Entendeu? Respeito, né? Envolve essa questão do respeito, mas honra é o seguinte: independente se vai me trazer vantagem ou não, eu quero fazer certo. Eu não quero andar... É uma questão de honra. É uma questão de honra. Eu não quero andar com pessoas que não têm honra, que não têm o desejo de fazer o correto, que não querem tratar bem as pessoas, independente da regra, independente do combinado. Perfeito. Então, eu acho que assim, eu tenho a questão do desenvolvimento humano, do empreendedorismo. Eu vejo o lucro como um valor para negócios. Então, a função do negócio existir é lucratividade, e acho que tudo isso tem que vir com essa questão de honra. Eu vou fazer o melhor possível dentro do que é correto e do que é melhor para as pessoas. E eu vejo que os maiores e melhores empreendedores, os que de fato são bem-sucedidos, porque o sucesso sem honra não faz sentido. Legal. Para encerrar, tem alguma frase, alguma metáfora, alguma analogia que você faz constantemente nas suas exposições, nas suas mentorias, palestras, que você usa sempre e fala, pô, essa frase aqui é do Jonatas? Ah, tem muitas. Algumas, assim, que você tem aí como carro-chefes. Pensamentos, filosofias. Tem uma que eu falo muito para os clientes, né? É que lucro nunca sobra. Lucro tem que ser prioridade
e você é a pessoa mais importante do seu negócio. Então você se cuida. Uma que eu repito muito, que é autocuidado, é alta produtividade. Então você tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua equipe para que você tenha sucesso, para que você se desenvolva. Muito legal. Parabéns pelo Muito teu trabalho. obrigado. A gente está aqui encerrando um papo muito alegre, muito bacana. A gente está aí com a ideia de produzir bastante conteúdo para o segmento que você atua. Então, eu tenho certeza que você vai ser presença frequente aqui no Venda Sim. E agradecer aí a sua participação. Quem quiser achar hoje o Jonatas Mascarenhas, procura onde, como... @restaurantes lucrativos, www.restaurantelucrativos.com, restaurantelucrativos.com. Então, semanalmente tem os conteúdos no Instagram. Agora estou começando a produzir alguns conteúdos específicos no LinkedIn. Joia, que também é Restaurantes Lucrativos. Né? Mas hoje a minha principal rede é o Instagram. Perfeito. Alguma coisa aí para fechar? Complementar? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi uma honra. Muito obrigado você, Jonatas, e seja sempre nosso convidado aqui. Pode vir aqui, abrir a geladeira, pegar e já começar a se servir. Não, vamos fazer Valeu aí pela participação. E para você aí receber um monte de dicas, uma verdadeira aula aqui sobre o segmento de gastronomia, restaurantes, que eu tenho certeza que você aí que está pensando em montar um restaurante, né, vai levar em consideração várias das coisas que foram ditas hoje. Então fica esperto, porque o Venda Sim é assim, né? Trazendo sempre para você dicas, experiências de vida, histórias e cases para você poder pensar bem aí que vendas e lucros caminham ali, ó. Boas vendas lucrativas. Lado a lado. Então, se você quer vender mais, quer vender melhor, Venda Sim. E você pode também assinar o nosso canal para receber as notificações de quando tem episódio novo, para você estar sempre acompanhando e estar ligado. Se você acha que esse conteúdo também é legal para alguém que você conhece, por favor, compartilhe. E até o nosso próximo episódio. Obrigado, Jonatas. Muito obrigado. Até mais, até lá.